de pedir audiência, todas com ata formalizada, e isso faz parte da transição. Agora, qualquer solicitação de informação tem que passar pela coordenação e é feito através da Casa Civil. A memória das reuniões serão sempre assinadas e registradas, tudo nós queremos com ata e os procedimentos formalizados. Próximo. Então, como eu disse, os grupos têm um assessor temático, uma assessoria especial que acompanha, tem um contato direto permanente, isso aqui é mais para nossas demandas internas, para poder ajudar em todas as necessidades do grupo. Próximo. Vamos lá. Então, o coordenador da transição, nós solicitamos muitas informações, já estão chegando e nós estamos distribuindo para os respectivos grupos. Uma delas vocês viram ontem, aquele relatório de riscos, acho que são 27 riscos, 29, né? 29 riscos de maior relevância identificados pelo TCU, que abrange várias pastas e vários programas. Então, nós queremos uma análise detalhada desse material do TCU. Não só isso, nós pactuamos também com o presidente do TCU que os grupos podem se reportar aos auditores respectivos de cada ministério, porque ali só estão as auditorias aprovadas pelo Pleno do TCU. Mas tem outras informações que estão em análise e nós podemos formalizar a solicitação através que é uma estrutura de apoio de pessoas que são uma espécie de uma estrutura de espelho do Estado brasileiro, sempre analisando, fiscalizando, levantando dados. Então, esse é um suporte importante, além da relação direta com os ministérios. Todas as solicitações têm que passar à coordenação geral e nós podemos ter acesso também a informações sensíveis, informações reservadas. Isso que estão com sigilo, como a lei estabelece. Essas informações, quando solicitadas, só podem ser solicitadas por um membro do grupo e a transferência é para ele com a responsabilidade jurídica daquele que vai receber a informação. Então, é o CPF e o RG dele que está associado a essa informação. Quer dizer, quando você tem, por exemplo, um sigilo, você não abriu o sigilo foi transferido para aquele servidor. Então, tem que ter a mesma responsabilidade do Estado para algumas informações que eventualmente sejam necessárias. Próximo. Então, o primeiro documento, a ideia é um documento sintético de caráter preliminar, destinado aos inícios do trabalho da coordenação geral aqui da transição. Então, nós queremos os alertas especificamente identificados pelo TCU e outros órgãos de controle, tipo CGU. Por que isso? Porque nós não queremos trazer para o novo governo as pendências que nós estamos herdando do governo anterior. Então, vocês viram que aquela auditoria tem os critérios para virar um programa de alto risco e as regras para sair dessa condição. Então, nós queremos sair. E as providências têm que estar desde o primeiro dia de governo. Nós queremos deixar claro o que nós estamos herdando e como é que nós vamos trabalhar para superar essas áreas de risco. Nós vamos fazer uma avaliação preliminar das estruturas da administração direta e indireta, recomendações para eventuais revogações de atos normativos, os grupos vão fazer sugestões do que deve ser revogado, e as emergências orçamentárias que nós precisamos saber, por exemplo, pagamentos, contratos, ter isso tudo mapeado para o início da gestão. Esse primeiro relatório vai ser entregue no final desse mês por todos os grupos, dia 30/11. Próximo. O segundo relatório é um sumário executivo, vai avaliar os programas e ações implantadas nos últimos anos, o que é que foi descontinuado das políticas que nós tínhamos. Então, vamos pegar o exemplo. Minha Casa Minha Vida. É um programa que contratou 4.200.000 casas, entregou tantos milhões, custou tanto, tinha faixa 1, faixa 2, faixa 3, etc. Foi substituído pela Casa Verde e Amarela. O que aconteceu? A faixa 1 desapareceu, não tem mais para os setores populares. Quantas casas foram feitas, quantas estão contratadas, para o ano que vem não tem nenhuma previsão orçamentária. Então, nós queremos um diagnóstico bem preciso de cada um dos programas. Por exemplo, o TCU, ele identifica que o melhor programa de transferência de renda foi o Bolsa Família, que é as condicionalidades de botar o filho na escola, da saúde, que o CAD único, nós tínhamos 13 milhões de famílias. Hoje nós temos 21 milhões. Qual foi o critério para incluir? E gerou uma distorção muito grande.
como foi de uma família que tem pai e mãe, os dois recebem com 2 filhos, é totalmente diferente de uma mãe que tem 4 filhos, como apareceu a matéria do G1, por exemplo, uma criança de 11 anos ligando, dizendo que estava, sei lá, há 3 dias tomando água e comendo fubá. Né? Ligou para a polícia para fazer uma denúncia, porque é uma distorção completa. O que são R$600 por mês? R$20 por dia. Dá para tomar o quê? 2,5 litros de leite. É isso que nós estamos discutindo. Então, é um programa que tem que ser focado, que tem que ter cadastro, que tem que ser auditado e que tem que ter as condicionalidades. E a avaliação que o Bolsa Família é uma concepção muito mais eficiente para combater a pobreza, muito mais criterioso do que o que nós temos hoje. Então, essa discussão de qualidade das políticas públicas, nós queremos fazer. E tudo que foi feito para melhorar também tem que ser respeitado. Mas nós queremos fazer uma análise bem rigorosa, porque nós estamos identificando problemas muito graves em várias áreas relevantes. Depois, as questões relacionadas à estrutura administrativa, que eu já mencionei, que é conclusiva, a proposta de estrutura organizacional, e é o seguinte, qualquer proposta de estrutura organizacional não vai ter acréscimo de cargos e de estrutura. Você pode deslocar uma estrutura existente para cumprir uma outra tarefa, mas é dentro da estrutura existente do Estado brasileiro. Essa é a orientação. Não sei se ficou claro. Se nós vamos, por exemplo, criar uma estrutura nova, nós temos que trazer a estrutura anterior e ajustar a partir daí. Essa é a orientação que tem que ser feita pelos grupos. A lista de quais os atos que devem ser revogados e as sugestões de ações e medidas prioritárias para os primeiros 100 dias de governo. Esse, segundo o relatório, tem que ser até 11/12. Próximo. Todo esse trabalho vai ser entregue para o ministro quando for nomeado. Foi nomeado, imediatamente a gente transfere todas as informações e ele passa a coordenar a transição, se for ao longo da transição. E faremos, então, reunião de apresentação para o ministro responsável de cada um dos... que é o ministro responsável por cada uma das áreas dos grupos temáticos. Próximo. Encerramos aqui. Nós temos outras informações que nós tiramos, que são coisas internas, o telefone das pessoas, os nomes, etc., que informações que não teria sentido. Vocês não gostam, é uma parte que vocês não têm. E outra coisa que nós estamos combinando, que vai facilitar a vida de vocês, cada um vai atrás da informação que quiser, mas nós vamos organizar um fluxo para os grupos de trabalho apresentarem todos os dias as informações que estão pesquisando, mas de uma forma organizada. Senão fica uma bateção de cabeça e as coisas não avançam. Então, vamos pegar, por exemplo, a educação. Então, a educação vai falar, o nosso diagnóstico. Nós não temos recursos hoje não tem recurso para o Enem e o SISU do ano que vem. Tem 12 milhões de crianças sem livro didático. O Prova Brasil não tem recurso para fazer um exame, por exemplo, de avaliação da alfabetização universal, como era feito, só amostral. Então, tudo isso vai aparecer com toda a transparência e o que está sendo pensado para substituir. Não tem recurso, por exemplo, para a reforma das escolas. Escola que tiver hoje um problema de cair um teto, vai ficar desse jeito se o orçamento continuar como está. Então, nós vamos analisar essa herança, analisar os programas e os riscos que tem. Por exemplo, no TCU tem lá coisas graves do MEC que estão sendo investigadas, que nós queremos identificar e não trazer isso, deixar claramente o que é, e tomar as medidas prudenciais para superar esse episódio, e depois, a medida mais para frente, nós vamos anunciar quais são as primeiras medidas, o que vai ser revogado, o que vai ser reforçado, quais são as iniciativas. Agora, esse trabalho é para o ministro que vai assumir e para o presidente Lula que vai decidir. Então, o grupo não tem autonomia nem para discutir um novo programa, porque nós já temos um programa, e nem para propor aquilo que não for reconhecido e aprovado pela coordenação da transição e principalmente pelo ministro da pasta, que vai ter a responsabilidade de arbitrar e definir junto com o presidente da República. Então, nós vamos organizar um pouco esse fluxo de informações para vocês poderem acompanhar. Eu queria pedir ao Floriano para falar um pouco do nosso arroxo orçamentário e do trabalho. Nós providenciamos espaços aqui e tal, acho que o Floriano podia fazer uma breve intervenção. Obrigado, ministro Aloysio. Mais uma vez, só destacar a preocupação do coordenador-geral da transição, doutor Geraldo Alckmin, do ministro Aloysio e da ministra Gleisi,
em relação à diversidade da composição desses grupos de trabalho, diversidade regional, diversidade racial, diversidade de gênero e a qualificação das pessoas. Então, acho que esse é um destaque importante a se fazer. Levar em consideração também que a estrutura é uma estrutura muito enxuta. Como disse o ministro Aloísio, os recursos previstos em lei da ordem de 3,2 milhões são recursos que foram somente uma parte corrigida, que foi a parte de recursos humanos, e a parte de custeio, os 900 mil reais dentre os 3,2 milhões, estão congelados desde 2018. Né, e eles servem para todo o custeio, se considerar a inflação que tivemos ao longo dos últimos 2 anos especialmente, né, 3 anos, mas dos últimos 2 especialmente. Né, então, isso dificulta bastante o nosso trabalho, a previsão é em lei, então nós temos que nos adaptar a isso. E assim o faremos. Nós estamos usando aqui os recursos disponíveis, já utilizados na transação anterior também, né, aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, que a gente também aproveita para agradecer essa disponibilidade. Né, e vamos ao trabalho, né, ministro, com todas as parcerias estão sendo feitas, né, com um trabalho já preparado do Tribunal de Contas da União, riquíssimo, e vamos em frente. Então, acho que é isso. Obrigado. Tá bom, vamos lá então. Deixa ela passar o microfone aqui. Claro. Primeiro o G1, depois Bloomberg, depois Folha. Só um minuto. Ministro, Theo Cury, da CNN. Primeira coisa, vai ter uma crise lá, porque te identificaram com o G1. Não sei aonde vai ser a crise, mas uma crise vai ter. Está tudo certo. Ministro, o que justifica a demora para a divulgação do anúncio dos integrantes do GT de defesa? Porque esperar o presidente voltar, já que era a ideia, todos foram anunciados até agora, os 30, e ainda faltava esse. Também queria saber se existe um pedido claro de reforço, de esforço, concentrado, para que cada GT analise quais são as normas que vão ser revogadas, caso seja necessário, e se há um plano de prazo para que isso aconteça. Se são nos primeiros 100 dias de governo, qual que é a forma, e se houve, de fato, esse pedido claro por parte do senhor e dos coordenadores gerais. Olha, do GT de defesa, eu acho que nós vamos ter uma excelente composição, mas nós só vamos bater o martelo com o presidente. Como o presidente viajou e teve uma responsabilidade, uma agenda muito pesada, com muita coisa acontecendo, uma repercussão extraordinária da fala dele, nós não vamos aguardar, não faz diferença nenhuma. É uma instituição secular, organizada, diagnóstica, não tem maiores preocupações em relação a essa agenda. Pode ter algumas questões pontuais. Tem um problema institucional, o lugar das Forças Armadas, a relação com a Constituição, mas isso não é propriamente um tema do grupo de trabalho. Então, não tem nenhuma, eu acho que não tem nenhuma dificuldade e nós faremos, eu acho que, uma boa solução. Os grupos foram... Não, acho que o tema basicamente é esse, é um problema mesmo da composição, para ter uma composição adequada e poder ter resultados naquilo que a gente espera na área da defesa. Em relação às revogações, os grupos de trabalho vão identificar, o ministro que assumir vai rever e o presidente vai decidir. Então, isso é um processo que isso vai terminar lá no final da fila, quando a gente terminar esse trabalho a partir do dia 11. Porque dia 11 a gente recebe todos os relatórios e nós vamos fazer um relatório final da transição para entregar para o presidente, e aí já limpando, organizando, sistematizando tal, e ajudando a ele a tomar decisões, colocar as alternativas diante de cada ministério. Quem é o próximo? Com relação à defesa, por que não tem militares na transição com grupo nenhum, e isso não tem a ver com essa decisão da defesa? Não tem nenhuma relação uma coisa com outra. É porque, historicamente, os militares sempre tiveram um papel muito relevante na defesa. Essa história dos militares estarem em outras áreas é uma coisa recente desse governo. Eventualmente podem estar, por exemplo, você pode pegar um engenheiro militar na área de infraestrutura, não tem nenhum problema. Mas eles estarão na área da defesa, que é a função. Profissionais, todo o investimento que nós fizemos, por exemplo, nos nossos governos, em equipamentos estratégicos de defesa, submarino nuclear,
na área na aeronáutica, os caças, os Gripens, radares, e fizemos carro, o Guarani, toda essa engenharia, isso tem a ver com ciência e tecnologia. Eu estava no Ministério, tem uma interface, mas é uma competência específica da defesa, e lá ficará. Então, nós vamos, e podemos, eventualmente, ter um militar em alguma área. Na parte da justiça, também não foram convidados policiais na primeira etapa, porque nós temos a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Científica, Polícia Penitenciária, PMs e polícias civis e polícias guardas municipais. É um contingente muito grande, você tem que escolher bem, e agora, sob a coordenação do Flávio Dino e da equipe, eles vão identificar, por exemplo, oficiais da PM que vão participar, da Polícia Civil, delegados, agentes, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, eles vão fazer as consultas e a montagem, senão ficaria um grupo imenso de difícil operacionalização. Mas serão ouvidos, vão participar decisivamente, porque justiça é justiça e segurança pública. Eventualmente vão compor? Vão compor, mas vão compor nessa segunda fase. Todos os profissionais de segurança pública que serão convidados vão compor a transição, mas está sendo feito com esse cuidado para poder conduzir de uma forma que eles possam ser ouvidos e ter resultado. Ministro, boa tarde. Daniel Carvalho, da Bloomberg. O senhor falou que os senhores estão identificando problemas graves em áreas relevantes. O senhor poderia detalhar melhor isso? E uma segunda questão novamente houve uma reação negativa do mercado, uma fala do presidente Lula hoje pela manhã, e também a PEC apresentada ontem. Já era esperada essa reação pelos senhores? Como é que os senhores avaliam essa reação? Obrigado. Em relação à primeira pergunta, era sobre? O senhor falou que foram identificados problemas. Assim, problemas graves. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Infraestrutura, DENIT. Nós temos o menor orçamento nominal, não é real, não é descontado a inflação, da história do DENIT. Então, nós temos 63 pontos que tiveram interrupção nas estradas em Minas Gerais, nós temos 2 pontes que caíram no Amazonas, etc. E você não tem recurso para manutenção. E não adianta dizer assim, não, é fazer concessão. Nós fizemos 3 vezes mais concessão do que esse governo, deixamos todo o modelo pronto para as concessões que deveriam ser feitas. Mas tem estradas, são 60 mil quilômetros sob responsabilidade do governo federal. Você tem que manter as estradas funcionando, não tem recurso no orçamento. Estou pegando uma área de infraestrutura. Então, você pega na saúde. É inconcebível que não tenha recurso para tratamento de câncer. É que você não é parlamentar, você nunca foi ministro. Mas talvez alguns jornalistas estejam recebendo as pessoas pedindo desesperadamente para poder fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, uma cirurgia. Isso vai virar metástase, isso vai aumentar o custo do SUS. Então, é prevenção, é tratamento. Cirurgias eletivas. Nós tivemos uma pandemia, se adiou, você tem um volume repressado de cirurgia, as pessoas precisam ser operadas. Então, eu estou falando, e no farmácia popular foi largamente debatida. Então, você pega, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, livro didático. Como é que você vai começar o ano letivo com 12 milhões de crianças sem livro didático? Então, a discussão do orçamento, nós precisamos partir da vida real das pessoas, das necessidades mais relevantes da sociedade para construir. Em relação a esse tema, quem coordena da PEC e toda essa discussão da transição é o nosso vice-presidente Alckmin, o senador Wellington. Nós temos um grupo de economia que está trabalhando em cima desse tema, e no momento oportuno, assim como os demais grupos, vocês receberão todas as informações. Não é a minha competência falar sobre isso. Bom, eu vi hoje que o mercado agora, nessas últimas áreas, tinha melhorado um pouco. Eu não sei exatamente como é que vai fechar o pregão hoje. Vamos aguardar. Mas é evidente que nós temos todo o interesse. O Brasil, na nossa avaliação, acho que a fala do presidente Lula na COP, que trouxe o Brasil de volta para o mundo, é a chave, o interruptor que tira o Brasil do mundo, é a questão ambiental, é a sustentabilidade ambiental, é a proteção da Amazônia, é a crise climática. Se nós equacionarmos bem essa questão, nós teremos um saldo diplomático extraordinário. E o presidente Lula soube ter uma projeção internacional, que ampliou novos mercados para a África, para a América Latina, para a Ásia, para a União Europeia, para os Estados Unidos, para a China, que eu acho que fará de novo. E há uma liquidez muito grande no mundo hoje e poucas oportunidades de investimento. Essa bipolaridade China e Estados Unidos está mudando todo o sentido da globalização e reconfigurando. O Brasil pode ser uma grande plataforma de atração de investimentos. E vou lembrar a vocês, no governo Lula, o Brasil é o país que mais recebia investimento direto do mundo. Vai voltar a ser, na minha visão.
E a entrada de recursos vai trazer o câmbio para uma posição mais segura, diminui a pressão inflacionária e permite baixar a taxa de juros. Então, é um processo de construção. O que foi apresentado uma minuta. Nós vamos discutir isso com muito cuidado, com muita prudência. Outras coisas virão associadas. Então, no momento oportuno, será anunciado. Ministro João Valadares, do Valor Econômico, voltando um pouco nos possíveis atos revogáveis, evidentemente o senhor falou que os grupos vão indicar e depois o ministro da pasta vai aprovar ou não. Mas hoje o coordenador técnico da área de Justiça e Segurança Pública antecipou que a questão dos atos pró-armas decretados por Bolsonaro deve ser prioridade do grupo. Eu queria saber o que é que está no radar de vocês e outros atos que vocês consideram óbvios, que não é preciso ainda uma discussão, mas que vocês já consideram como esse antecipado pelo senador eleito Flávio Dino. João, deixa eu dizer uma coisa para você. Os grupos de trabalho vão preparar sugestões que serão depois revistas pelo ministro nomeado e que terá que ser pactuado com o presidente da República. Então, isso é um processo. Nós estamos no início e vamos aguardar, então, todo esse caminho a ser percorrido para que a gente tenha segurança daquilo que deve ser revogado. Agora, o presidente já tinha, na campanha, ele falou de alguns temas que estão no radar com prioridade. Falou, por exemplo, da área ambiental, falou da questão dos povos originários, falou dessa questão, por exemplo, da política de armamento, que tem coisas que precisam ser ajustadas. Então, vamos aguardar que depois o presidente os sigilos foram ditos, mas eu acho que é prematuro, nós estamos botando o carro na frente do boi. Vamos aguardar aqui os grupos de trabalho, eles vão aprofundar e vocês serão informados. Nós faremos reuniões de todos esses temas ao longo do processo. E o coordenador do grupo, se começar a falar muito de revogação, acaba sendo revogado ele. Então eu vou ficar aqui no meu cantinho, fazendo o meu trabalho, tá bom? Qual é o próximo? Última pergunta. Oi, ministro. Mariana Halbert, do Poder 360. Eu fiquei só com uma dúvida em relação à verba da transição. Quem não recebe, não é remunerado e trabalha como voluntário, pode receber ajuda de custo, por exemplo, para uma passagem ou para alimentação? Vou passar aqui para o nosso coordenador responsável para ter segurança jurídica aí da sua resposta. Obrigado, ministro. Aqui. Não, mas eu só aproveito para esclarecer. Hoje também de manhã circularam alguns números de gente na transição. É importante esclarecer. Até o momento, nós temos 271 pessoas que estão nos grupos técnicos, nos grupos de trabalho, e são voluntárias. São voluntários ou são servidores requisitados. Desses 271, podem ter alguns servidores requisitados, então já estão no custo da própria máquina pública. Então, esse é um ponto. Do total hoje que estão trabalhando na transição, nós temos 285 pessoas, sendo apenas 13 nomeadas, ocupando o cargo de direção. Não, 14 porque tem o vice-presidente. Então, que na verdade, dos 50, são 13 nomeados. Em tese, sim, mas não estão. Não foram nomeados. Eu tenho uma resposta para o seguinte. O que é que nós queremos negociar? Que em vez de gastar com o pessoal, que a gente tenha condições de pagar a passagem para mais gente, porque a pandemia, hoje eu trabalhei o dia inteiro no digital. Todo mundo aqui em reunião virtual. Mas as pessoas estão carentes de encontro presencial. Elas querem olhar no olho, estar aqui, vir, etc. Tal. É melhor que a gente tenha recurso para pagar a passagem, eventualmente uma estadia, do que gastar com alguns poucos da equipe básica. Então, nós estamos pedindo trabalho voluntário para ver se a gente consegue transferir uma parte desse recurso que está com o pessoal para a gente melhorar o custeio e poder reunir. Esse é o esforço. E está todo mundo trabalhando militantemente e voluntariamente. Por sinal também, porque esses DAS e tal, faz 8 anos que não reajusta. Então, essa remuneração hoje é muito pequena, mas de qualquer forma, a nossa prioridade é o custeio. Para a gente poder fazer reunião do grupo de trabalho, trazer os coordenadores. Nós providenciamos uma sala para cada grupo de trabalho aqui no CCBB, e nós queríamos que as pessoas venham, que a gente se encontre, que a gente possa trabalhar presencialmente. Quando não dá, vai trabalhar no virtual.
Você pode, por exemplo, o grupo de trabalho pode convidar uma pessoa, inclusive não nomeada, para vir fazer uma reunião de trabalho. Queremos trazer um pesquisador, um professor que tem um estudo importante, nós queremos convidar. Mas dentro desse orçamento que é muito restrito. Então, nós estamos tentando transferir uma parte do recurso de pessoal para custeio para poder melhorar as condições de trabalho e de execução dos grupos de trabalho. Só pode dentro do orçamento. O orçamento é restrito. Eu achei que você era das mais novas no plenário. Mais novas hoje. A pergunta é, o senhor desde o início da tarde esteve em reunião com o grupo de trabalho de economia, né? O Pércio Arida, Lara Rezende, Nelson Barbosa e Guilherme. O que o senhor pode dizer dessa reunião, dessa primeira reunião? Que impressão, que repercussão teve do debate num momento onde existe um discurso considerado polêmico para o mercado financeiro e para vários economistas, que foi feito aqui em Brasília, que está sendo feito também no Egito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque nós estamos sem informação sobre essa reunião. Façam ao governador, ao nosso vice-presidente Alckmin. Ele coordena esse tema, ele fala sobre isso. E depois, eventualmente... Gente, na nossa... Mas vocês perguntem, compete ao governador Alckmin, ao vice-presidente Alckmin essa agenda. A minha é outra. Não. Tá bom. Tá ótimo. O que mais que vocês querem perguntar? Porque por aí não vamos avançar. Conta dessas divergências, a transição vai ter que também equacionar esse tipo de conflito? Não apenas a transição, mas o Senado, a Câmara, o Parlamento. Mas nós estamos sempre abertos a ouvir bastante diferente do... E pode perguntar que aqui ninguém vai ser agredido, não vai ter cercadinho e não vai ter problema. Pode perguntar à vontade. Não sei se eu vou responder, mas perguntar pode. Então, nós vamos aguardar, nós estamos ouvindo, estamos analisando, estamos aguardando a chegada do presidente para poder dar os informes completos para ele e ele tomar as decisões que ele achar concernente. Tá bom? Compete ao presidente, só ele. Excelente pergunta para o vice-presidente Geraldo Alckmin. E assim que o presidente chegar, ele vai te responder. Porque só quando o presidente chegar. Quem coordena esse processo é o presidente Lula. A última e acabou. Vamos lá. E essa pergunta sobre isso você faça ao presidente Lula, ele vai te responder na hora. E ele disse que quando chegar do Egito, ele ia começar a definir o ministério. Então eu acho que nós vamos ter aí novidades quando ele chegar. Oi, Justiça e Segurança Pública vai manter unificado ou vai ser dividido em dois? Essa é uma discussão que está posta no grupo de trabalho. Tem argumentos muito fortes de manter junto, uma integridade entre segurança, Ministério Público, Justiça, o sistema integrado, e há outros argumentos de separação para que tenha um foco mais definido na segurança pública, apesar que a União não tem os instrumentos, não tem a Polícia Civil e Militar, a responsabilidade dela é complementar e restrita. Então é uma discussão que está posta no grupo, o relatório vai trazer depois as avaliações, o presidente vai arbitrar. Mas o vice-presidente Alckmin vai te esclarecer. E quando a pergunta é sua, então, ele quer falar na hora. E vai fazer com a maior atenção, gente. Ele tem a agenda dele, o pessoal da agenda depois comunica a vocês, tá bom? Obrigada. Oi? Não, o centro de governo talvez possa ser
reconstruído ou implantado, porque não foi. Uma parte está no planejamento e gestão, mas porque ali é basicamente Secretaria-Geral e Casa Civil. Pode ser construído, né, Casa Civil. Agora, o que nós chamamos ali de inteligência é basicamente GSI e ABIN. Então, um grupo de trabalho para ter informações relevantes nessas áreas não é uma coisa tão simples. Não é só questão de constituir um grupo de trabalho. Você tem instrumentos que te permitam, fora do governo, poder ter as informações para poder avaliar. Então, nós temos gente da área que está discutindo, que está acompanhando, vamos ver se a gente vai formalizar um grupo ou não. Não, pode ter uma equipe de alto nível. É que eu não sei se é inteligente, que é um grupo sob inteligência nessas condições. Mas nós vamos avaliar com carinho, tá bom? Obrigado, então, Obrigada, gente. Abraço. Obrigada. Oi? É possível que se forme mais um grupo para tratar especificamente de mapear receitas alternativas? Não, eu acho que tem uma discussão aprofundada sobre corte de despesas, sobre aumento de eficiência do gasto público, sobre combater desperdícios, que nós estamos identificando para poder atacar as áreas prioritárias, eu falei aqui de várias carências, e aumento de receita, que não significa aumento de carga tributária. Você também tem espaço para poder fazer aumento de receita sem carga tributária. Ontem, por exemplo, vocês viram aqui o TCU, 400 bilhões de subsídios, de incentivo fiscal. Uma revisão nisso dá um ganho importante. E há outras propostas bem interessantes, serão apresentadas no momento oportuno. Teremos belas surpresas nessa área. Muito obrigado.